brevemente sobre a vida do Bert, compreendemos algumas coisas sobre as consciências, né? Qual a contribuição que o Bert Hellinger levou para o trabalho que começou com a TEA, né, de esculturas, de constelações familiares, e ele contribuiu com a sua pesquisa, com a sua observação das consciências dentro dos grupos, de tudo aquilo que ele aprendeu com as tribos nativas, da África, sobre o seu estudo dentro da filosofia. Eu trouxe aqui para vocês esse livro, que é A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Não sei se ele fica invertido por causa da câmera ou se vocês conseguem ver normal. Esse é um livro, assim, gente, que vocês precisam ter de cabeceira, porque em português é um dos livros mais filosóficos dele, né? Então, aqui vocês vão encontrar bastante conteúdo sobre tudo isso que a gente está vendo nessa aula, por exemplo, sobre as consciências. Até separei aqui algumas coisas para compartilhar com vocês, né? Para vocês verem é, como que ele coloca, né, os termos que ele utiliza nas suas obras, falando das consciências, como que ele traz essa questão dos emaranhados, como a consciência atua, né, a consciência coletiva, como ela atua sobre os indivíduos que pertencem àquela consciência coletiva. Tudo aquilo que a gente falou ontem da consciência pesada, da consciência leve, do quanto estar de consciência pesada nada mais é do que você estar se afastando daquilo que o teu sistema prega, daquilo que o teu sistema traduz como verdade, assim como estar de consciência leve, nada mais é do que você ter uma sensação de que você faz parte daquele sistema, de que você está cumprindo com as regras daquele sistema, né? Então ele vai explicando isso com exemplos, então é muito bacana. Diferente dos primeiros livros transcritos dele, Simetria Oculta do Amor, Ordens do Amor, é, tem um livro roxinho que é Para que o Amor Dê Certo. Esses primeiros livros do Bert, eles são livros que não foram escritos pelo Bert, né? Foram transcrições de eventos, de cursos que ele deu e que havia alguém lá escrevendo o que estava acontecendo. Vocês vão perceber que dos primeiros livros, das primeiras obras dele para as obras mais novas, né, mais recentes, vocês vão começar a perceber algumas mudanças. Então, tem coisas que ele relatava, ele dizia lá no início, que foi mudando ao longo do tempo. Por exemplo, no início, ele não trazia, por exemplo, para o campo as crianças abortadas, né? Ele não trazia para o campo, os assassinos, pelo contrário, ele excluía, ele pedia para o representante sair da sala, sair do campo. E depois de um tempo, observando que havia um movimento a mais nos representantes, né? Que havia algo que atraía um para o outro, ele começou a se recolher um pouquinho mais e deixar que esse movimento ocorresse, e a partir desse movimento ele foi fazendo as observações dele. Então ele concluiu, com o passar dos anos, que na verdade ele não poderia tirar essas pessoas, pelo contrário, um assassino, um aborto, precisa ser incluído, porque aqueles membros que ficaram, as vítimas, aqueles que causaram danos, eles buscavam a reconciliação com aquela outra parte. Então, existe um movimento de reconciliação que é muito forte nos representantes. E ele só conseguiu perceber isso quando ele se recolheu, ou seja, quando ele começou a intervir menos na constelação. Então, com o passar dos anos, ele foi tendo esse movimento, essa postura
que depois ele foi chamando de novas constelações, constelações mediais, constelações a partir do espírito, a partir da alma, cada livro vai ter uma tradução diferente, onde ele simplesmente observava muito mais do que interagia. Então, existe ainda um movimento, e inclusive existem vídeos dele antigos, onde ele ia até cada representante, pedia para os representantes falarem frases entre si, pediam para os representantes mudarem de lugar, né? Então havia essa intervenção maior nos representantes e com o passar do tempo, ele foi desenvolvendo, principalmente depois que a Sofia entrou, ele foi desenvolvendo um novo jeito de constelar, onde ele não mexia mais nos representantes e nem pedia para repetir frases ou coisas do gênero. Ele apenas ficava observando. E outra modificação que foi acontecendo ao longo do tempo foi a questão de silêncio e do estilo de movimento. O que antes eram movimentos mais bruscos e mais rápidos, como a gente, quando se movimenta, né, a gente tem esse movimento mais rápido, à medida que a constelação foi evoluindo, ele percebeu que a grande alma, a consciência espiritual, né, que quer uma solução, ela tem um movimento mais lento. Então, os representantes começaram a sutilizar os seus movimentos. Então, as emoções, a carga emocional começou a ser menor. Então, o que era assim, aqueles dramas, né, choros e gritos, e às vezes bateção de pé, que às vezes acontecia, umas coisas assim, bem shakespearianas, né, vamos colocar, já não estava mais surtindo tanto efeito. E aí ele começou a perceber que quanto menos ele se recolhesse e mais lento, mais sutil fossem as emoções, as informações que aqueles representantes estavam entrando em contato, mais profundo ia ser o nível de cura e mais duradouro. Então, esse novo jeito de constelar, que não é tão novo, na verdade, faz bastante tempo que ele já estava nesse movimento, ele é um lugar de silêncio muito grande. É um lugar de silêncio, é um lugar de espera, é um lugar onde o constelador e os representantes, eles desaceleram, o que pode ser bem desafiador agora, principalmente porque a gente anda muito acelerado, né? Então, esse desafio de você entrar numa constelação para representar e diminuir a velocidade pode acontecer no início. Ao longo dos módulos, a gente vai treinar bastante isso, né? De entrar numa constelação, de representar. Ontem nós praticamos um pouquinho o que é representar, né? Então, entrar no campo de uma constelação e representar sem a necessidade de expor tudo que aquilo, né, que eu estou sentindo em demasia. Não, eu simplesmente aguardo e sutilmente vou fazendo os movimentos. Essa dança mais lenta, ela tende a ter um efeito de mais tranquilidade também. O que eu quero dizer com isso? Que o pós-constelação não precisa ser tão denso, sabe? O pós-constelação acaba ficando mais sutil também. Às vezes pode acontecer da pessoa constelar e ficar mexida, claro, porque você está entrando em contato com realidades, informações que talvez sejam dolorosas ou que talvez você não queria ver, né? E a gente fica mexido quando a gente olha para algo de uma forma diferente. Mas é diferente de você ficar mal. Então a gente não pode sair de uma constelação mal, nem a pessoa que constela, nem os representantes, sabe? Eles não podem sair assim e ficar dias ruim e não, alguma coisa aconteceu ali que a gente precisa rever. Pelo contrário, a gente pode sair mexido, sim,
mas com o passar dos dias tende a melhorar, tende a gente se sentir mais forte, principalmente aquelas pessoas que constelaram. E quando eu digo mais forte, é mais forte, inclusive, para lidar com a realidade que se apresenta, porque às vezes eu vou fazer uma constelação de um tema que não tem muito o que fazer. Às vezes eu vou fazer uma constelação, por exemplo, de uma doença que não tem cura. Então, qual é o meu objetivo de fazer uma constelação, né, dessa doença? É a gente frear esse motor sistêmico que repete aquela doença naquele sistema ou que impede que eu acesse uma medicação, um tratamento, um profissional de qualidade que me traga uma maior qualidade de vida, por exemplo, para eu lidar com aquele destino, para eu lidar com aquela enfermidade, né? Ou que traga recursos. Então, o que ocorre muitas vezes é que eu vou para uma constelação e a partir daquela constelação eu consigo ter um acesso maior a recursos que vão me ajudar a lidar com aquela realidade, né? Porque um dos maiores objetivos está relacionado justamente com essa concordância com a realidade. Vocês lembram que ontem a gente falou ali que o terceiro nível de consciência está muito ligado ao sim, né? Ao sim, é tudo como é. Então vocês vão ouvir muito, vão ler muito a respeito do sim, a realidade é essa, eu concordo, eu aceito, né? Então a gente começa a fazer esse movimento a partir de uma força interna que surge dentro de nós.